Boa noite. No início deste ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspendeu a venda de 70 planos de saúde de 11 operadoras por desrespeito aos direitos dos usuários. Entre as principais queixas estão o descumprimento dos prazos máximos para agendamento e realização de consultas, negativas indevidas de cobertura de exames e procedimentos e reajustes abusivos. Só em 2014, quase 100 mil queixas foram registradas na ANS. O número de processos judiciais contra as operadoras também cresce ano a ano. Na outra ponta, médicos reclamam da baixa remuneração oferecida pelos planos, que, por sua vez, apontam o aumento de custos e a queda de faturamento como principais justificativas para a maior parte dos problemas. No meio dessa queda de braço, fica a dúvida. O que o consumidor pode fazer para garantir atendimento correto e digno? A quem recorrer quando seu direito à saúde estiver ameaçado? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para esse debate, convidamos Carla Guerra, que é coordenadora jurídica da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, a ADUCEPS. Também está conosco Flávio Vanderlei, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange Nordeste. E completa a nossa conversa Mário Lins, presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos de Pernambuco. A gente lembra que você também pode participar deste programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@ufpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu queria trazer, para começar, uns números que me chamaram a atenção quando eu estava pesquisando para conversar com vocês sobre esse assunto. Eu vi que no Brasil, hoje, há quase 34 milhões de usuários de planos de saúde corporativos, que é o equivalente a 66% do total do mercado. Eu li também que as operadoras este ano vão propor um reajuste médio de 18% para os convênios. E isso é uma das taxas de reajuste mais elevadas do mundo. Aí eu pergunto, se a inflação em 2014 ficou por média aí entre 6% e 7%, o que explica um reajuste de 18% nos planos de saúde? Eu acho que o doutor Flávio pode começar. Bom, boa noite a todos. Noite. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui, com uma mesa tão qualificada para a gente conversar sobre saúde suplementar. A solicitação de um reajuste dessa ordem, do ponto de vista percentual, ela obedece a critérios do ponto de vista de custeio, do ponto de vista de planilhas, do ponto de vista da inflação normal, se é que a gente pode tratar de inflação como sendo normal, e a inflação específica dos planos de saúde, porque a inflação médica ela tem um derivativo muito próprio no que diz respeito a insumos, no que diz respeito a tecnologias, alterações de comportamento social, tem uma série de prerrogativas que compõem os custos da inflação médica. E, por outro lado, a gente vem num processo de represamento no que diz respeito aos reajustes anuais oferecidos pela Agência Nacional de Saúde ao longo desses 15 anos de sua existência. Há um reajuste político, quando deveria ser um reajuste técnico. A agência sempre tratou os reajustes dos planos de saúde com a componente política. Havia até uma colocação interessante, quer dizer assim, na agência, o reajuste não pode ultrapassar um dígito, ou seja, tinha que ser sempre abaixo de 10%. Quando a inflação médica é diferente da inflação oficial do governo. Nós temos represamentos em outras áreas, né? Na área, por exemplo, da energia, não é? Nós tivemos o que nós tivemos na Petrobras exatamente em função de represamento de tarifas. No nosso segmento não é diferente. É claro que a nossa inflação médica talvez não seja a maior do mundo, mas está entre as maiores, por uma razão muito simples, porque o nosso direito é um direito europeu, concede uma série de benefícios sem a contrapartida do custeio. Então, mais adiante, a gente vai tentar particularizar esse número, porque parece um número cabalístico, mas não é. Ele obedece a critérios bastante específicos. Como é que fica o consumidor, o cliente, o usuário nessa conta, Carla? Boa noite a todos. Boa noite. Um prazer estar participando aqui com vocês. E, bem, eu discordo um pouco do meu colega, né? Um reajuste nessa multa, ela não vai totalmente desencontra
o valor que uma pessoa que paga plano de saúde recebe. Como é que de uma hora para outra você paga uma mensalidade já cara, né? Que você sabe que para ter um plano de saúde hoje em dia, você economiza aqui, economiza ali, para ter um plano de saúde não depender da saúde pública. E de uma hora para outra você recebe um reajuste de 18%. Isso, assim, para a gente que trabalha defendendo o usuário de plano de saúde, está fora, é absurdo. Nós lutamos contra reajustes abusivos, inclusive os reajustes de plano de saúde coletivos por adesão ou empresariais, que têm os reajustes totalmente diferenciados. A questão, evidentemente, uma inflação médica, como ele mesmo falou, não pode se igualar à inflação normal do país, da economia. Até porque existem os custos, existem os tratamentos, o tratamento médico é caro, tudo isso a gente sabe. Mas, em contrapartida, existe também uma reclamação grande dos prestadores, que não tem reajuste, os médicos, muitos deles se descredenciam dos planos de saúde porque recebem muito pouco, e aí vem a questão da briga entre médico, prestador, plano de saúde, e quem sai sofrendo é o usuário de plano de saúde. E, se acontecer isso, a gente da associação vai lutar para que seja reduzido esse percentual, porque não tem como assumir que, além desse reajuste o reajuste anual, temos o reajuste por mudança de faixa etária, que aí encarece mais ainda. Não é a mesma coisa, evidentemente, é um reajuste que tem outra composição, mas tudo, no final das contas, pesa para o consumidor. Depois eu quero falar um pouquinho mais disso. Doutor Mário está querendo falar também? Boa noite, boa prazer noite. estar aqui, boa noite, telespectadores. Lembrar, André, que a doutora Carla falou, as operadoras de plano de saúde, além de ter esse reajuste de 18%, é bom saber o percentual, porque nós vamos negociar também nas bases dos médicos, né? Repassarem isso para nós um pouco mais, nós já agradecemos. Mas é importante lembrar que nós somos hoje no país 400 mil médicos, dos quais cerca de 160 mil atendem a plano de saúde. Vamos fazer uma conta bem simples. Hoje, veja bem, em 10 anos, pulou, né, de 32 milhões para 50 milhões os usuários de plano de saúde. Então, nós somos cerca de 160 mil atendendo a 50 milhões. Bom, para cada 1% de reajuste que o usuário paga à operadora, nós já fizemos esses cálculos, nós podemos ter um reajuste para o médico da ordem de, veja bem, para cada 1% pode ser repassado 5% por médico. 18 vezes 5, né, dá um percentual bastante interessante. Mas, além da percentual que a ANS permite, e isso tem sido objeto de nossa luta, os médicos estão sempre defasados, são sempre nos gargalos, vamos dizer assim, são preocupados em reajustar os seus honorários de uma forma digna, porque ele tem contas a pagar no final do mês. Lembrar que a operadora, o plano de saúde, além de ter o reajuste anual permitido pela ANS, ele tem também por mudança de faixa etária, reajuste por mudança de faixa etária. De 0 a 10 anos é um percentual, de 10, quem paga plano de saúde sabe disso, de 10 a 20 é um, de 20 a 30 até a faixa de 60 anos. Entre a primeira e a última faixa, André e Carla, chega a ser 500% a diferença. Além disso, tem a carência. Quando você compra um plano de saúde, você tem cerca de 1 ano aproximadamente para utilizá-lo, né? Então, o plano recebe aquilo durante 1 ano sem dar nenhuma contrapartida, a não ser nos casos de urgência e emergência. Então, o sistema está desequilibrado, estive conversando aqui com o doutor Flávio, nós precisamos reequilibrar. Entendemos, os médicos entendem que não pode ajudar quem recebe se você inviabiliza quem paga. Nós estamos aqui para equilibrar o sistema, equilibrar o que está bastante desequilibrado. Em alguns casos, os médicos estão deixando de fazer o procedimento porque não estão aguentando. Exemplo bem prático, bem recentemente, uma colposcopia, por exemplo, era paga no valor de R$ 32,00 e o médico botava do bolso dele 40, porque existe um dispositivo que faz a biópsia, a pinça, e quando se faz um pinçamento de uma lesão suspeita, né, de um colo de útero, por exemplo, é preciso se utilizar um hemostático que custa R$ 71,00. Ora, se recebe 32 e o hemostático custa 71, o médico está... Não, é um hemostático, é uma espécie, é como se fosse um medicamento, certo. É um hemostático, ele para o sangramento, tá certo? E aí o médico botava do bolso dele R$ 40,00.
Uma médica, recentemente, pediu R$4.000 ao pai para poder fechar as contas dela do consultório. Isso está errado. Então, aí onde nós entramos. A Comissão Estadual de Honorário Médico de Pernambuco, que é composta pelo Sindicato dos Médicos, a Associação Médica e o CREMEP, o Conselho Regional, nós entramos para a negociação, mostramos isso ao gestor. Vocês querem tratar né, essas lesões suspeitas ou querem tratar câncer de colo de útero? Vocês querem fazer prevenção ou querem tratar câncer? Evidentemente que a resposta é prevenção. E eles entendem isso e realmente hoje está resolvido isso. De 32 passou para 110 e aí o profissional pode trabalhar sem grandes margens de preocupação. Eu queria fazer uma observaçãozinha só a título de números, porque número estatístico é uma coisa fantástica, a variabilidade é grande. Eu discordo um pouquinho só do número de profissionais médicos que atuam na área de saúde suplementar. Eu acrescentar essa conta de 160 mil, mais 40 mil médicos, porque muitas vezes eles não são colocados nesse número porque são contratados CLT dos hospitais de operadoras como rede própria. Então, às vezes, escapa. E ele tem dois vínculos. Às vezes, ele atende no consultório como credenciado e, às vezes, ele é contratado do hospital. Então, um número fixo, ele varia de acordo com o volume de serviço e, é claro, quando nós crescemos para 50 milhões, 52 milhões de usuários hoje, a gente está incluindo aí um universo de 10 milhões de planos odontológicos específicos. Então, ficaríamos com 42 milhões de usuários de planos médicos, o que, de uma certa maneira, daria um crescimento vegetativo, não é um crescimento exponencial. Então, nesse aspecto, claro, numa população de 200 milhões de brasileiros, nós temos 25% da nossa população que é atendida com os nossos médicos da rede privada suplementar. A título de número, o ano passado, 2014, o sistema de saúde suplementar teve um gasto, eu diria um custo, custo da saúde suplementar, foram 109 bilhões de reais que foram gastos no sistema para os 50 milhões de brasileiros assistidos. E o nosso querido Ministério da Saúde, para todos nós, 200 milhões de brasileiros, o orçamento do ano passado foram apenas 80 bilhões. Ou seja, para 200 milhões de brasileiros... Eu estive lendo, doutor, que o faturamento das operadoras de plano de saúde em 2012, em 2013, porque ainda não há dados ainda para 2014, teve uma alta de 16% frente a 2012. Faturamento, é aquela história, apurado não é lucro. Faturamento Veja, não significa o lucro. Que eu tenho da ANS, veja bem, os números da ANS são os números oficiais. Certo. Muitas vezes você coloca um número numa rubrica e você escapa uma observação, um apêndice importante. As operadoras tiveram um aumento do custeio, é uma coisa significativa. Um aumento do faturamento se reflete em aumento de procedimentos, aumento de tecnologias agregadas, isso Mas tudo tem um custo. Mas a conta que eu tenho Agora, é que foram gastos 108 bilhões, em 2013 foram gastos 90 bilhões e teve um faturamento de 108. Então, a diferença é que é o lucro. Não, é porque, foram alguns como eu disse a você, a lucro. rúbrica, 108 bilhões foi o gasto da saúde suplementar. Isso ano passado? Os números do 2013. 2013. Porque os números da ANS são um pouco veja bem, menores. Não são par e passo. É porque o número da ANS, eu fiz uma união e ela fez a separação. A união é o seguinte, eu coloquei os planos odontológicos nesses custos, porque eu fiz o custo da saúde suplementar, que deu 109 bilhões. E a ANS, quando colocou 98 e qualquer coisa, bilhões, separou, ela colocou só os custos médicos. Mas o número é importante para mostrar a magnitude do serviço. Por outro lado, do ponto de vista de agregar tecnologia ao sistema, ela é numa velocidade fantástica. Então, esse custeio se reflete de uma forma, mas não se reflete com amplitude grande
na lucratividade do processo. Eu vou pedir um minutinho para o senhor, para vocês, na verdade, porque a gente precisa fazer um primeiro intervalo, é rapidinho, Okay. Prometo que na Volta volta, certo, a gente dá a palavra ainda, porque eu sei que o assunto é polêmico, mas é rapidinho, é 1 minuto de intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. A Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre planos de saúde. Para o programa de hoje, convidamos Carla Guerra, que é coordenadora jurídica da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, a ADUSEPS. Também está conosco Flávio Vanderlei, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange Nordeste. E completa a nossa conversa Mário Lins, que é presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos de Pernambuco. Bom, eu prometi no outro bloco que daria a palavra ao doutor Mário, que ele estava querendo falar, por favor. Dentro do que o doutor Flávio comentou aqui, o que ele chama de gasto, eu chamo de investimento. Porque quando o plano de saúde investe na saúde do seu beneficiário, na realidade ele está fazendo com que, se ao ganhar saúde, ele pague o plano sem utilizá-lo. Né? Então, é preciso esse entendimento. Em relação ao gasto no setor público, diria, o investimento que o governo faz na saúde suplementar, o Brasil é um dos países que investe menos em saúde. E nós perdemos para a Argentina, perdemos para os países aqui do Chile, perdemos para a Europa, não vou nem falar. Agora, é preciso entender que o SUS brasileiro é o maior programa de inclusão social do planeta. Não existe nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um programa como o SUS. Realmente, na área de transplante, por exemplo, até pouco tempo, 100% dos transplantes de órgãos sólidos eram feitos pelo SUS. Hoje já existe no rol o transplante de rim, mas transplante de coração, pulmão, fígado, tudo é feito pelo SUS. 100% desses órgãos sólidos é feito pelo SUS. Além dos programas de gripe, programas de vacinação, de poliomielite, etc. Mas é preciso dizer que as operadoras de plano de saúde, elas têm sim uma parcela importante no equilíbrio da saúde suplementar. Ela, como está dizendo, ela suplementa, né, o SUS. Veja que, enquanto eles arrecadam, né, cerca de 109 bilhões de reais por ano, o SUS sobrevive para atender a 75% da população com 80 bilhões, como foi dito aqui. E eu queria então, colocar é uma preciso outra que o governo invista mais em saúde, sim, para que a população tenha a saúde que ela merece. Agora, veja o senhor, doutor, que na minha pesquisa eu também descobri, certo, que em pesquisa da Datafolha de São Paulo, 30% das pessoas entrevistadas que tinham plano de saúde disseram que já precisaram recorrer ao SUS. Perfeito. Porque o plano ou não tinha vaga, ou negou o atendimento, enfim. Outra questão, as operadoras devem hoje ao governo, ao SUS, mais de 621 milhões, 1,6 bilhões são devidos pela operadora para ressarcimento ao SUS de consultas, de internamentos, de uso do SUS. E apenas 37% desse total foram pagos. O resto entra na dívida pública e vai ser pago. Me permita uma observação sobre o Então, assim, além de só ter 80 bilhões para custear a saúde, o SUS ainda está custeando a saúde suplementar quando o usuário vai para um plano de saúde com grande complexidade e o plano de saúde não resolve e ele termina no SUS. Acontece. Foi muito interessante essa colocação, até porque é fácil, a explicação é simples. Certo. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Isso é uma premissa constitucional. Artigo 195, se não me engano, 195 e 96 da Constituição. 196 da Constituição Federal. Perfeito. Dito isso, você tem a liberdade do ir e vir. O cidadão, tendo ou não plano de saúde, ele tem o direito ao hospital público, tendo ou não vínculo empregatício com qualquer entidade, sendo um cidadão brasileiro ou mesmo um cidadão sem o reconhecimento da sua cidadania, ele tem direito ao atendimento público. Isso é um fato. Na ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade, ADIM 1931, de 1999, até para o ano não me esqueço, porque era o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, e que o artigo 35 da Lei 9656,
ele dava o direito ao usuário do plano de saúde, ainda dá, porque a lei está em vigor, da livre escolha. Ou seja, ele pode ir a um hospital público, como ele pode ir a um hospital privado. Ele pode ter o plano de saúde... Mas a questão não é essa. Mas calma. O que acontecia? Acontecia que o usuário... E eu trabalhei, passei por isso, porque eu trabalhava no hospital público, chamado Hospital Barão de Lucena, onde nós tínhamos a proximidade dos bairros do Engenho do Meio, de Aiputinga. Muitos usuários de plano de saúde buscavam o atendimento do Hospital Barão de Lucena, eu que fazia pediatria, na busca de uma proximidade do ponto de vista de facilidade de atendimento, com a emergência ampla, o Mário conhece muito bem, aberta, sem a preocupação de se deslocar, por exemplo, para o Paissandu, para o polo médico. Isso é uma questão que era a liberdade de ir e vir. Em função disso, o Estado brasileiro arguiu que os planos de saúde deveriam ressarcir ao Serviço Único de Saúde, que é o SUS. Então, essa ação de inconstitucionalidade, ela foi colocada pelos planos de saúde, dizendo o seguinte, que o plano de saúde não tem poder de polícia para impedir, a operadora não tem poder de polícia, para impedir que o usuário se dirija ao hospital público e busque um atendimento, diferentemente de como no passado, eu diria, bem longínquo, onde não havia legislação, não tinha Agência Nacional de Saúde, as operadoras de plano de saúde, quando tinham um nível de complexidade, colocavam o usuário na ambulância e levavam para o hospital público. Isso é coisa de 1997 para trás. Acabei de responder. Hoje, as operadoras de planos de saúde, elas absorvem os usuários e, claro, a ação de inconstitucionalidade de 1931 ainda tem parte dela subjúdice, está sendo discutida. Só quem cumpriu de pagar ressarcimento ao SUS sem arguir do ponto de vista de inconstitucionalidade e os tribunais, que é um direito que você tem, foram as operadoras públicas, né, de serviço público e algumas seguradoras ligadas, por exemplo, a Autogestão, Banco do Brasil, a CACI. As operadoras privadas, elas, claro, não fazem esse tipo de deslocamento e, arguindo a inconstitucionalidade, você tem o direito de se defender da liberdade. Como eu disse, faço consultório. Então, muitas vezes o paciente nos procura, tá certo, de operadoras, eu não diria as grandes operadoras, mas algumas operadoras, tá certo, elas postergam determinados procedimentos de alta complexidade e o paciente termina indo para o SUS. A do ZEP sabe disso. Sabe eu coloco aqui o caso da minha avó, que tem plano de saúde, precisou ser internada, não havia vaga no hospital particular, ela precisou ser internada no SUS. Na prática, o que nós vemos a questão de comodidade é o de Minas, porque a gente sabe que atualmente os pontos de atendimento, eles não ficam tão distantes. Eu nunca vi, na minha vida de associação, ninguém chega para mim e dizer que prefere ir para o hospital do SUS porque é mais perto de sua casa. Pelo contrário. Você não trabalhou no Barão do Lucena. Mas aí, no Barão do Lucena, nosso serviço pediátrico. Assim, eu acho que existe, pode até existir, mas eu acho que o que essa pesquisa aqui mostrou, que foram pessoas que precisaram recorrer, porque por falta de atendimento, tiveram atendimento. Agora, é bom, a Datafolha, essa pesquisa deve ter sido realizada em São Paulo, a gente tinha que ver a amostragem para poder você abrir esses números, porque tem um fator muito interessante, principalmente mas na cidade. Que prova o que acontece, deixa eu só pontuar, só dar uma resposta para não ficar pela metade. Rapidinho. O senhor falou o bloco inteiro. Não, é porque eu fui explicar o que era o ressarcimento ao SUS, o que é essa cobrança de uma dívida. Eu estou falando agora do deslocamento para o hospital público, quando deveria ir para o hospital da operadora. Em São Paulo, principalmente, você não tem muitos hospitais públicos. Isso é a primeira coisa. E os hospitais públicos de referência, eles são, na sua grande maioria, credenciados de hospitais e de operadoras de plano de saúde. Vários deles, Pérola Baito, o ECO, vários hospitais, têm uma ala, tanto é que houve uma grita muito grande há um tempo, que era o cidadão de primeira classe, o cidadão de segunda classe. Isso acabou. Existem convênios. E hoje as operadoras têm uma rede própria, cada vez maior, mais ampla. Isso é coisa do passado. Dizer que a operadora despeja no hospital público o usuário, eu hoje, me permita, com todo respeito a essa mesa qualificada, eu não aceito isso como mas isso é verdade. Não vivemos mais aconteceu na do ZEPS recentemente. Existe um dispositivo, um instrumento. Eu posso trazer casos. A gente teve na associação casos de pessoas com ameaça, só não levaram para o SUS porque a gente entrou com ação na justiça. Existe. Entendeu? É evidente. Existe um instrumento chamado NIP, Notificação de Investigação Preliminar, que é o que o usuário, o beneficiário, como eles chamam, nós chamamos de paciente,
pode utilizar. Ele vai fazer uma reclamação na ANS, se o plano de saúde não atender aquilo no período muito. de 48 Perfeito. horas, por exemplo, ele sofre uma sanção. Parece R$80 mil por cada NIP. Isso. Você E começou, progressiva. Que é outra começou multa que os dizendo que planos vários devem ao planos foram governo, fechados, são né, as foram multas, impedidos de vender porque estavam com muitas NIPs, certo? Aham. Muita notificação de investigação preliminar. Agora, deixar bem claro que os médicos, nesse sentido, eles fazem o possível para atender o paciente. Agora mesmo eu estou com um paciente internado precisando de um determinado exame e existe uma demora do atendimento e nós estamos... Né, Mais uma vez, eu vou precisar interromper vocês, a gente vai Ok. voltar no próximo bloco. Acho que a gente tem muita coisa para discutir Perfeito. ainda. A gente Perfeito. agora precisa fazer um intervalo, porque a gente vai assistir agora o horário político. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@fpe.br. E não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre planos de saúde e a sua relação com o consumidor, com o cliente, com o usuário. Eu queria falar um pouquinho agora da questão dos planos, eu acho que é a polêmica mais recente, dos planos individuais e coletivos. Muita gente não tem mais conseguido comprar um plano individual e tem sido obrigada a recorrer a associações, a empresas, para poder fazer um plano corporativo, de associação. Eu queria ouvir de Carla um pouquinho, por que isso está acontecendo? Bem, do meu ponto de vista, né, acredito que seja uma concessão, assim, desenfreada da ANS. Ela vem autorizando que se pare de comercializar plano de saúde individual para apenas comercializar o plano de saúde coletivo ou empresarial. Mas qual é a vantagem para a operadora ter um plano de saúde coletivo e não individual? Então, plano de saúde empresarial ou coletivo para adesão, ele tem uma margem negocial maior. Como De reajuste? tanto de reajuste como de decisão. O cancelamento ele pode ser imotivado, pode ser um cancelamento unilateral, desde que avise com antecedência de 60 dias. Tipo, né? se a operadora estiver achando que o paciente está gastando muito, ela pode cancelar o contrato com não, aquele isso paciente. acontece muito, viu? Inclusive, nós ingressamos diversas vezes com ação na justiça por conta desses cancelamentos. Recentemente teve um grupo grande de idosos, porque assim, quando o grupo vai envelhecendo, ele não pode mais estar mudando de plano de saúde por conta das doenças, porque tem que cumprir a carência de 24 meses para doença pré-existente, por conta dos preços para ingressar no novo plano de saúde. Então, assim, quando existe essa rescisão, a gente faz ingressa com ação judicial e recentemente obtivemos uma liminar nesse sentido de manter o contrato, principalmente por conta das condições de saúde dos usuários e idosos, suas idades, né? Fora isso, tem a questão dos reajustes, que é onde eu vejo a maior vantagem para a operadora de plano de saúde, porque ela vai chegar hoje em dia já existe uma norma da ANS com relação a esses reajustes. Mas, na prática, a gente ainda vê muitos reajustes diferenciados. Enquanto um plano individual, por exemplo, no ano passado teve 9%, a gente chegou lá, o usuário de plano de saúde teve 17%, 18%, 20%. Já ouvi falar de plano que aumentou 50%. 40%, por sinistralidade. Depois Né? eu queria dar uma Aí, palavra. essa questão aí, muitas vezes o usuário, quando ele é novo, ele muda de plano de saúde rapidamente, fica pulando de galho em galho, como macaco. Mas quando ele é idoso, aí algumas vezes a gente vimos questionando isso na justiça também, a questão dos reajustes por sinistralidade. Num percentual de 50%, evidentemente, é muito alto, e aí a gente vai ilustrar ao juiz a abusividade desse tipo de reajuste, entendeu? Então, assim, algumas dessas vantagens para as operadoras e desvantagens para o usuário de plano de saúde que está refém desse mercado. Atualmente, pouquíssimas operadoras fornecem esse produto, que é o plano de saúde individual ou familiar, que é submetido às regras da ANS, da Lei 9656, não pode cancelar imotivadamente, a não ser por inadimplência ou fraude. A inadimplência ela precisa ser comunicada com antecedência de 15 dias para que Todas essas regras deixam de ser interessante para a operadora. E quando você não pode cancelar, como eu falei, os reajustes, quem define é a Agência Nacional de Saúde, dentre outras regras que tem no plano de saúde individual e não tem nos planos de saúde coletivos, não segue. Eu queria só fazer uma observação, para dizer o seguinte: os planos de saúde no Brasil,
começaram em 1966, no ABC Paulista, e começaram coletivamente. As montadoras de automóvel do ABC trouxeram das suas matrizes uma maneira de assistir os seus funcionários. Então, aí começou o plano de saúde no Brasil, em 1966. De 1966 até 2000, para a gente usar uma linguagem, 75% de todos os planos de saúde no Brasil são, hoje um pouco menos, coletivos. O plano coletivo ele está contemplado na Lei 9656, sim. O plano coletivo ele tem uma regra diferenciada do plano individual e tem uma proteção menor do que o plano individual por uma razão muito simples. Porque quem é o guarda-chuva do plano coletivo é a empresa contratante. Então, a empresa, ou seja, o CNPJ daquela empresa, todas as contratações coletivas, elas são muito mais difíceis, são muito mais desgastantes para as operadoras, vocês não têm ideia de como sejam, porque as contratantes são empresas que querem ter lucratividade e quando elas são patrocinadoras do plano de saúde dos seus funcionários, elas querem obter o menor custo possível desse benefício para os seus funcionários. Essa é uma razão simples e objetiva. Daí, o legislador, quando criou a Lei 9656 e criou os planos coletivos dentro da Lei 9656, estabeleceu critérios. No contrato individual, você tem 2 reajustes. O reajuste do aniversário do contrato, que é anual, e você tem o reajuste pela faixa etária a cada 4 anos, de 0 a 18 é a primeira faixa, 18 a 22 até 59 anos de idade, quando cessam os reajustes individuais. O coletivo, do ponto de vista de reajuste, dessa maneira, de faixa etária é o mesmo, não pode ser diferente. Do ponto de vista do reajuste anual, ele tem a liberdade de negociar com a operadora. Nem sempre. Não, eles têm. Mas isso está escrito. Deixa eu só terminar para vocês entenderem direitinho. Como ele tem a liberdade, a contratante, a empresa, a fábrica, o armazém, a padaria, tem a liberdade de negociar com a operadora, e ela normalmente patrocina, ela paga pelos seus usuários, ela, na pior das hipóteses, por isso que eu estou dizendo, reajuste de 50%, tem que saber qual é a origem. Na pior das hipóteses, ela quer o reajuste igual ou inferior ao reajuste que é praticado pela ANS para contratos individuais. Então, isso é uma verdade. Certo. Para a verdade, deve ser dita com as letras da lei. Certo. Agora, mas me explique, se esse tipo de plano não é interessante para as operadoras, por todas essas dificuldades que o senhor está colocando, por que as operadoras hoje em dia deixaram de oferecer? O sistema de plano de saúde é um sistema de mutualismo. É um sistema que tem origem securitária. Você, para ter lucratividade num sistema securitário, você tem que ter uma massa assistida grande. É por isso que os planos de saúde e as operadoras no Brasil, cada vez mais, sobreviverão às grandes operadoras, que têm milhões de usuários, porque você tem uma massa economicamente assistida que você tem escala para você poder prover os serviços. Mas quando você tem uma pequena operadora, só te colocando para você entender direitinho, quando você tem uma pequena operadora com menos de 100 mil vidas hoje, dada a complexidade do sistema, ela não tem financeiramente bagagem para sustentar a sua sobrevivência se houver um aumento do fluxo e de sinistralidade, que é a frequência de utilização. É por isso que elas estão desaparecendo do sistema. Agora, as grandes operadoras, elas têm interesses em negociar com contratações coletivas, sim, e vai ser assim. As contratações coletivas, elas serão sempre majoritárias. Não é que é na hora que quiser, porque tem contrato. O contrato é estabelecido determinadamente, não é por fim determinado. Vamos falar que nos médicos. Os médicos, ao longo de 10 anos, pelo menos, eles subsidiaram as operadoras de plano de saúde. Essa aqui é a grande verdade. Quando nós não tivemos um reajuste ao longo de 10 anos, nós permitimos que essas operadoras se instalassem no mercado. E agora que nós estamos tentando resgatar essa defasagem, nós não estamos querendo aumento, nós queremos reajustar o que está realmente desequilibrado. É justo, então, né? É lógico que é justo. Realmente nós somos os peões, nós trabalhamos, nós é que damos, vamos dizer assim, os lucros para a saúde suplementar.
Nós temos um instrumento ético chamado CBHPM, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimento Médico, que é um instrumento ético que nós utilizamos para cobrarmos os nossos honorários dentro de patamares que são factíveis, aqueles que são possíveis. Como eu disse antes, nós não podemos inviabilizar um sistema, nós não podemos ajudar quem recebe se você inviabiliza quem paga. Mas nós entendemos também que o trabalho do médico, que são um trabalho extremamente qualificado, ele precisa ser respeitado. Precisa sim que as operadoras adotem a CBHPM e realmente remunerem o médico da forma que ele possa pagar suas contas no final do mês sem grandes sobressaltos, o que não vinha acontecendo antes. O que Flávio falou aqui tem um certo respaldo. Agora, deixar bem claro que os planos coletivos, eles sempre, existe uma coisa chamada sinistralidade. Sempre que eles já atingem a sinistralidade em torno de 70%, 80%, acende a luz vermelha e eles vão renegociar. E aí entra aqueles aumentos de 50% quando a sinistralidade está muito alta e que os velhinhos e velhinhas não podem pagar. Eu vi um grande empresário do segmento de plano de saúde, eu diria o maior dele do Brasil, dizer que a limpeza na base da operadora fez ela crescer. Limpeza? Que história é essa? Botar para fora velhinhos e velhinhas, porque ninguém vai me dizer que ele fez uma limpeza de atletas, de pessoas que podiam realmente, tinham saúde excelente. Médico uma vez por ano. Exatamente. Né? Então, nós temos que entender que existe sim uma exploração e que o governo tem que intervir nessa área. E dizer mais uma vez que os médicos nessa queda de braço, vamos dizer assim, eles estavam extremamente defasados. Agora estamos conseguindo, através de um trabalho mais, digamos, dinâmico, conseguir resgatar aquilo que foi perdido. Estamos aos poucos. Existem muitos gargalos, existem procedimentos que os médicos realmente têm, eu costumo dizer que alguns procedimentos podem realmente subir com a inflação, certo? No plano. Outros precisam subir de escada e outros de elevador. Não dá para subir de escada, porque estão tão defasados que se não houver realmente um aporte maior, eles vão desaparecer. Vão deixar de ser praticados pelos médicos. E isso não pode acontecer com a medicina. A medicina é uma profissão que tem 53 especialidades que se interligam e se complementam. Uma depende da outra. E nós não podemos descuidar disso. O importante é que o povo tenha a saúde suplementar e a saúde pública que ele realmente merece, de acordo com a Constituição. Carla, na sua opinião, a ANS, nessas questões, aí a gente está falando dos idosos, principalmente, que lideram o ranking de reclamações, são um dos principais afetados por esses problemas que atingem as operadoras. Você considera que a ANS tem sido um tanto quanto omissa em algumas questões? Bem, nós da ADUSEB lutamos, inclusive, contra a ANS por conta dessas omissões. Acreditamos, sim, que, apesar de cada dia mais você ver resoluções, normas, leis, tudo editada pela ANS, punição, multa, enfim, tudo isso. Existe a questão da demora. A ANS, você vai fazer uma reclamação hoje em dia na ANS, demora para responder, para ver uma resposta do plano de saúde, aí a pessoa não tem como esperar, né? Entra com ação na justiça. Por isso que a justiça está tão abarrotada de processos, porque não tem como esperar. Outra coisa, vemos aí várias operadoras de pequeno porte no estado, também operadoras de grande porte, viu? Mas assim, aqui no estado, tivemos recentemente, de 2 anos para cá, decretação de falência de várias operadoras. Na verdade, as operadoras, elas abrem a portabilidade extraordinária e que enviam para outros planos pequenos. Depois de um tempo depois, esses planos pequenos também não conseguem pagar suas dívidas, também vai para a portabilidade extraordinária e assim vai vivendo. Quem vai sofrendo é o usuário. Então, assim, eu acho que a demora, a lentidão na punição, na cobrança entrou em direção fiscal, verificou que não tem mais condições de reerguer, vamos fazer a portabilidade extraordinária, abrir para alienação, para outra operadora tentar comprar. E essa questão de permitir que as operadoras deixem, por exemplo, o que aconteceu recentemente também. Uma operadora que tinha hospitais, grandes médicos, laboratórios, passou para todo mundo quase todo mundo, a não ser quem trabalhava no plano de saúde, no banco,
passou para uma operadora de rede própria. Aí você fica totalmente ilimitado, perdeu seus direitos. Aqui não tem sede. Pagando a mesma coisa, né? Pagando a Diga-se de mesma passagem. coisa. Aqui não tem uma sede onde você possa fazer uma reclamação, é tudo por internet, que você não consegue um contato, o telefone não atende, enfim, assim, eu acredito, e a gente vem lutando contra, inclusive, a ANS, por conta dessas omissões, por conta das lentidões, das punições. Não basta só ter lei, é preciso que essas normas todas que são colocadas, são aprovadas, elas tenham efetividade. E é isso que a gente sente falta. Os médicos, eu diria que são, doutora Carla, grandes vítimas disso. Quando uma operadora vai à falência, muitas vezes o médico que prestou serviço durante meses a essa operadora não recebe e não tem como receber. Muitas vezes ele fica no prejuízo. No Sindicato dos Médicos, por exemplo, temos algumas causas pendentes lá de médico com 30, 40 mil reais para receber. Trabalhou, atendeu e ficou no hora veja. O fundo garantidor, que as operadoras de plano de saúde elas pagam, depositam na ANS, não é utilizado para cobrir isso. É preciso encontrar uma legislação, uma maneira de que os prestadores não sejam prejudicados. Que assegure o direito de todo mundo nessa equação, né? Exatamente. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou, o assunto é polêmico, a gente tinha mais É muita só coisa para explicar falar. O papel da ANS, mas fica para próxima. Mas a gente traz aqui vocês uma outra vez para ótimo. tratar mais desse assunto que é amplo, que é extenso e que interessa a todo mundo, né? Isso, é. Muito obrigada pela presença de vocês, Obrigada uma também. boa noite para Boa vocês, noite. tá? Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.